Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje damos sequência à nossa jornada pelo retículo endoplasmático, essa organela incrível que comanda tantos processos vitais da célula. Chegou a hora de mergulhar na segunda parte desse tema tão importante para entender a vida no nível celular. Nesta aula, vamos avançar para tópicos mais complexos, modificações pós-traducionais e processos avançados no retículo endoplasmático. Vamos entender como o retículo endoplasmático participa de etapas cruciais de maturação das proteínas, incluindo dobramento final, glicosilação, controle de qualidade e até mecanismos de degradação. E se você está acompanhando essa série, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Juntos, vamos aprofundar o nosso conhecimento e fortalecer cada vez mais essa comunidade de estudos. E os nossos objetivos são: compreender os principais mecanismos de controle de qualidade do enovelamento proteico no retículo endoplasmático rugoso, explicar o papel da glicosilação e dos oligosacarídeos como marcadores essenciais no destino e na conformação correta das proteínas, analisar os processos celulares de degradação de proteínas mal enoveladas e a importância da resposta a proteínas desenoveladas na manutenção da homeostase. Discutir mecanismos adicionais do retículo endoplasmático, como a ancoragem de proteínas por âncoras de GPI e sua relevância funcional. Descrever as funções do retículo endoplasmático na síntese e distribuição de lipídios, incluindo fosfolipídios, esfingolipídios e sua contribuição para a assimetria de membranas celulares. Vamos começar falando sobre a fábrica de controle de qualidade de proteínas dentro da célula, o lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Como vimos, as cadeias polipeptídicas são sintetizadas e translocadas para dentro do retículo endoplasmático rugoso, e é ali, dentro desse lúmen, que o enovelamento e a montagem em complexos multiproteicos realmente acontecem. Para que essa fábrica funcione, ela precisa de maquinário especializado, que são as proteínas residentes. A primeira coisa importante é que essas proteínas assistentes não saem do retículo endoplasmático. Elas são retidas por um sinal químico muito específico, uma sequência de 4 aminoácidos na extremidade C terminal. Agora, quem são essas assistentes? Duas são cruciais. A primeira é a proteína disulfeto isomerase. Sua função é crucial para a estabilidade de muitas proteínas secretadas. Ela catalisa a formação das ligações disulfeto entre cisteínas, uma característica marcante de proteínas que vão atuar no ambiente extracelular. A segunda, e talvez mais versátil, é a chaperona BIP. Pense na BIP como uma supervisora de controle de qualidade. Ela patrulha o lúmen, procurando por problemas, especificamente por sequências de aminoácidos hidrofóbicos, que deveriam estar escondidos no interior de uma proteína bem enovelada. Se ela encontra uma sequência dessas exposta, um sinal claro de enovelamento incorreto, ela se liga a essa sequência. Ao se ligar, a BIP faz duas coisas essenciais. Primeiro, ela impede que essas proteínas defeituosas se agreguem, formando um emaranhado insolúvel dentro da célula. E segundo, mantém a proteína retida no retículo endoplasmático até que ela se dobre corretamente. Esse processo é dinâmico e consome energia. A BIP hidrolisa ATP para alternar entre segurar e soltar a proteína, dando a ela várias chances de encontrar a sua conformação tridimensional correta. Sem esse sistema, a produção de proteínas seria um caos. De forma bem resumida, essa figura mostra como as proteínas no retículo endoplasmático, no caso, os anticorpos, passam pelo processo de dobramento. As cadeias polipeptídicas chegam ainda no estado linear. A BIP age como uma chaperona, usando ATP para evitar agregados, e a PDI forma e corrige pontes de sulfeto que dão estabilidade. Se o processo dá errado, surgem agregados sem função, mas quando funciona bem, as cadeias se dobram corretamente e resultam em fragmentos ativos de anticorpos. Uma das modificações mais importantes e comuns que acontecem no lúmen do retículo endoplasmático é a glicosilação. Imagine que a proteína chega crua,
e o retículo endoplasmático vai colocar um código de barras nela. Esse código é um oligosacarídeo precursor, uma estrutura complexa de 14 açúcares, que é transferido em bloco para um resíduo específico de asparagina na proteína. Observe a imagem aqui ao lado. A cadeia lateral da asparagina, da proteína, está ligado a um conjunto de açúcares. Esse processo é chamado de N-glicosilação, porque o carboidrato é ligado ao nitrogênio da asparagina. Os açúcares adicionados são principalmente a N-acetilglicosamina, a manose e glicose, formando uma estrutura inicial que depois será processada e modificada. Quem faz essa transferência é a enzima oligossacariltransferase, que fica estrategicamente posicionada no lúmen, associada ao translocador SEC61. Isso garante que a proteína seja glicosilada imediatamente ao entrar no retículo endoplasmático, ainda durante sua síntese. Aqui vemos que o oligossacarídeo já está montado e ligado a um lipídio da membrana do retículo endoplasmático. A enzima oligossacariltransferase então transfere esse grupo de açúcares diretamente para a cadeia lateral da asparagina, da proteína que está sendo sintetizada. Ou seja, a proteína em formação, com o sítio adequado para a glicosilação, recebe esse bloco de açúcares ainda durante a tradução, dentro do lúmen do retículo endoplasmático. A energia para essa reação não vem do ATP, mas sim de uma molécula carreadora especial, o dolicol. Este lipídio da membrana carrega o oligossacarídeo pronto e o doa para a proteína através de uma ligação de alta energia que é quebrada no processo. É crucial entender que este oligossacarídeo inicial é apenas um precursor. Ele serve como um pré-molde que será posteriormente processado e refinado pelo próprio retículo endoplasmático e, principalmente, no complexo de Golgi. Esse processamento subsequente é que vai gerar a diversidade final de estruturas glicídicas que funciona como sinais de endereçamento, de estabilidade e de reconhecimento para a proteína madura. Essa imagem mostra a montagem do oligossacarídeo precursor usado na N-glicosilação, que acontece no dolicol, um lipídio presente na membrana do retículo endoplasmático. O processo começa no lado citosólico, onde açúcares como a N-acetilglicosamina e manose são adicionados passo a passo, usando nucleotídeos ativados como UDP e GDP. Depois, essa estrutura é girada para o lúmen do retículo endoplasmático e novos açúcares são acrescentados, incluindo manose e glicose, formando um bloco final de 14 açúcares. De forma resumida, o dolicol atua como uma plataforma de montagem, onde o oligossacarídeo é construído e, ao final, será transferido para a proteína durante a N-glicosilação. Pessoal, aqui vemos a genialidade do sistema de controle de qualidade do retículo endoplasmático. Aquele oligossacarídeo que é adicionado à proteína não é apenas um enfeite, ele funciona como um sensor e um marcador do estado de enovelamento da proteína. Logo após a glicosilação, as 3 glicoses terminais do oligossacarídeo são rapidamente removidas por glicosidases. No entanto, se a proteína não estiver corretamente enovelada, uma enzima vigilante, a UGGT, atua como um revisor. Ela readiciona uma única glicose de volta ao oligossacarídeo. É essa glicose terminal que serve como um sinal de preciso de ajuda. Ela é reconhecida por um par de chaperonas especiais, a calnexina e a calreticulina, que se ligam a ela. Ao se ligarem, essas chaperonas fazem 2 coisas cruciais. Primeiro, retém a proteína mal enovelada dentro do retículo endoplasmático, impedindo que ela prossiga para o Golgi, e segundo, previnem que ela se agregue de forma irreversível com outras proteínas na mesma situação, dando a ela uma nova chance de se dobrar corretamente. Quando a proteína finalmente atinge sua conformação nativa, a glicose é removida novamente e ela é liberada das chaperonas, livre para seguir o seu caminho. É um sistema de ciclos de consertar e verificar, que garante que apenas produtos de qualidade saiam da fábrica do retículo endoplasmático. Essa imagem mostra esse ciclo de controle de qualidade das proteínas no retículo endoplasmático.
Primeiro, quando a proteína recém-sintetizada ainda não está enovelada, ela recebe um oligosacarídeo precursor ligado ao N. Esse oligosacarídeo vai passando por cortes de glicose. Se a proteína não estiver corretamente enovelada, uma enzima chamada glicosiltransferase adiciona novamente uma glicose. Isso permite que ela interaja com a calnexina, que funciona como uma chaperona, ajudando no enovelamento. Se mesmo assim a proteína continuar mal enovelada, o ciclo se repete. A glicose é removida e adicionada de novo até que a proteína atinja a conformação correta para seguir para as próximas etapas da via. Mesmo com todo esse sistema de chaperonas, uma fração das proteínas simplesmente não consegue atingir a conformação correta. O retículo endoplasmático não pode ficar entupido de lixo. Ele possui um mecanismo de descarte muito eficiente, a retrotranslocação ou dislocação. Mas como o retículo endoplasmático decide o que irá jogar fora? Ele usa um cronômetro molecular. Vocês lembram do oligosacarídeo? Uma enzima, a manosidase, remove lentamente um resíduo de manose dele. Se a proteína se enrolar rápido, ela sai do retículo endoplasmático antes desse tempo se esgotar. Se ela demorar muito e a manose for removida, isso vira um sinal para as lectinas do sistema de degradação, que diz: essa aqui já está há tempo demais por aqui, então só pode ser lixo. Proteínas marcadas por esse sinal são então preparadas para exportação. A PDI quebra quaisquer ligações de sulfetos incorretas e a BIP ajuda a manter a cadeia linear e desenovelada. Um complexo translocador acoplado a uma poderosa 3A-atepase então atua como um motor, puxando a proteína de volta para o citosol. Assim que um pedaço da proteína emerge no citosol, ela é imediatamente marcada com cadeias de ubiquitina por uma E3 ligase. Essa é a sentença de morte. A proteína é linearizada, tem seus açúcares removidos e é rapidamente direcionado para um proteassomo, onde é degradada em pequenos peptídeos. É um processo crucial para a saúde celular, prevenindo o acúmulo de proteínas tóxicas agregadas. Essa imagem mostra o passo a passo do processo de retrotranslocação, também chamado de ERAD, degradação associada ao retículo endoplasmático. Aqui, no lúmen do retículo endoplasmático, quando uma proteína é produzida de forma errada, mal enovelada, ela é reconhecida por chaperonas e por proteínas como a lectina. A proteína defeituosa é então direcionada para o complexo translocador, que vai transportá-la de volta para o citosol. No citosol, enzimas como a E3, ubiquitina ligase, adicionam cadeias de ubiquitina nessa proteína. Esse é um sinal para que ela seja destruída. Em seguida, o sistema de degradação, representado pelo proteassomo, reconhece essa marcação e degrada a proteína em pequenos fragmentos. E aí vem a pergunta: o que acontece quando o sistema de controle de qualidade fica sobrecarregado? A célula não fica parada, ela lança mão de uma resposta integrada e complexa, chamada resposta à proteína desenovelada, ou UPR. É um sistema de alarme que tenta corrigir o problema e, se falhar, leva a célula à apoptose para proteger o organismo. Essa resposta é coordenada por 3 sensores principais na membrana do retículo endoplasmático. O primeiro é a IRE1. Ao se ligar a proteínas mal enoveladas, ela se oligomeriza e ativa sua atividade endorribonuclease, que realiza um splicing não convencional no citosol de um RNA mensageiro específico. Esse RNA mensageiro processado é então traduzido em um potente fator de transcrição que liga os genes das chaperonas e componentes do sistema de degradação. Aqui nessa imagem, nós temos o mecanismo chamado resposta a proteínas mal enoveladas. Quando muitas proteínas mal enoveladas se acumulam no lúmen do retículo endoplasmático, elas se ligam às chaperonas. Isso libera proteínas sensor transmembrana, que têm atividades de quinase e ribonuclease. Essas proteínas, ao serem ativadas,
clivam um pré-RNA mensageiro, removendo um intron. É o passo 3. Esse processamento gera um RNA mensageiro funcional, o passo 4, que sai para o citosol, é traduzido em proteína e funciona como um regulador da transcrição, passo 5. Ele entra no núcleo, passo 6, e ativa genes de chaperonas. Com isso, a célula aumenta a produção de novas chaperonas, que vão ajudar a dobrar corretamente as proteínas acumuladas no retículo endoplasmático, fechando assim o passo 7. O segundo sensor, a PERC, age de forma mais drástica. Ela fosforila e inibe o fator de iniciação da tradução, IF2-alfa. Isso paralisa a síntese global de proteínas, reduzindo imediatamente o fluxo de novas proteínas para dentro do retículo endoplasmático, sobrecarregado. Curiosamente, alguns RNAs mensageiros, como o de um fator de transcrição, pró-sobrevivência, escapam dessa inibição e são traduzidos preferencialmente. Já o ATF6 é um fator de transcrição adormecido, ele é ancorado no retículo endoplasmático. Sob estresse, ele é liberado e viaja para o complexo de Golgi, onde é clivado por proteases. Esse processo libera o seu domínio citosólico, que agora pode migrar para o núcleo, e também ativar genes de chaperonas. Juntas, essas três vias tentam restaurar o equilíbrio, aumentam a capacidade de enovelamento, reduzem a carga de trabalho e eliminam as proteínas defeituosas. É um último esforço para salvar a célula antes de uma decisão terminal. Agora vamos falar de um mecanismo muito elegante e versátil de ancoragem de proteínas, a âncora de GPI. Diferente das proteínas transmembrana, que cruzam a bicamada, as proteínas ancoradas por GPI ficam grudadas apenas na monocamada externa da membrana, como um barco ancorado. Esse processo acontece exclusivamente no lúmen do retículo endoplasmático. Uma enzima complexa reconhece a extremidade C-terminal de uma proteína que já possui um sinal hidrofóbico terminal e troca esse domínio por um glicolipídio pré-formado, a âncora GPI. Observe esse processo de ancoragem de proteínas pelo chamado GPI, o glicosil fosfatidil-linositol. Inicialmente, a proteína está inserida na membrana pelo seu peptídeo C-terminal. Esse peptídeo é clivado e no lugar dele é adicionado a âncora de GPI, que contém fosfatidil-linositol, etanolamina e açúcares. O resultado final é que a proteína continua associada à membrana, mas agora através de uma âncora lipídica de GPI, em vez de atravessá-la diretamente. A grande vantagem dessa âncora é a mobilidade. Como a proteína não está presa a uma hélice transmembrana, ela pode se difundir mais livremente pela membrana e tende a se concentrar em microdomínios especializados, ricos em colesterol e esfingolipídios, chamados de balsas lipídicas. Além disso, essa ancoragem permite uma liberação rápida e controlada. Fosfolipases específicas na membrana plasmática podem clivar a âncora de GPI, liberando a proteína na forma solúvel para atuar à distância. E vocês sabem quem aproveita muito bem isso? Parasitas como o Trypanosoma, que usam esse mecanismo para trocar rapidamente o seu revestimento de superfície e escapar do nosso sistema imunológico. É um exemplo fascinante de como uma modificação simples confere uma enorme flexibilidade funcional. Agora vamos entender onde e como a célula constrói seus lipídios de membrana. O centro industrial dessa produção é, sem dúvida, a membrana do retículo endoplasmático. Lá, o fosfolipídio mais abundante, a fosfatidilcolina, é montada peça por peça, em uma sequência de 5 etapas. Um detalhe crucial é que toda essa maquinaria enzimática está no folheto da membrana, que está de frente para o citosol, porque é de lá que vêm os precursores hidrossolúveis. Os ácidos graxos, que são hidrofóbicos, precisam de um táxi, as proteínas carreadoras, para chegar até a membrana do retículo endoplasmático. Uma vez lá, eles são ativados pela acetilcoenzima A e unidos a um esqueleto de glicerol, formando o ácido fosfatídico. Essa molécula é a âncora do processo,
Por ser insolúvel em água, ela fica presa na bicamada, efetivamente adicionando lipídio à membrana e fazendo-a crescer. As reações seguintes não aumentam mais o tamanho da membrana, mas são vitais, pois definem a identidade química do fosfolipídio, trocando a cabeça para formar outros tipos críticos, como a fosfatidilcerina e o fosfatidil-linositol. Vamos seguir o passo a passo da síntese de lipídios no retículo endoplasmático, acompanhando os números da imagem. Primeiro, o ácido graxo é inserido na membrana do retículo endoplasmático. Em seguida, no número 2, ele é ativado pela acil-coenzima A ligase, que adiciona a coenzima A e gera acil-coenzima A. Já no 3, duas moléculas de acil-coenzima A doam seus ácidos graxos ao glicerol 3-fosfato. Nesse processo, as coenzimas A são liberadas, formando o ácido fosfatídico, com duas cadeias graxas ligadas. No passo 4, uma fosfatase remove o grupo fosfato do ácido fosfatídico, transformando-o em diacilglicerol. Por fim, no passo 5, a colina fosfotransferase adiciona a cabeça de colina, originando a fosfatidilcolina, que será incorporada à membrana. Pessoal, vamos conectar uma informação crucial. Como vimos, a síntese de fosfolipídios é assimétrica, acontece apenas no lado citosólico. Mas se olharmos para a membrana do retículo endoplasmático, os fosfolipídios estão igualmente distribuídos dos dois lados. Como isso acontece? O flip-flop espontâneo, aquele movimento de virar de cabeça para baixo que os fosfolipídios realizam, é um processo incrivelmente lento, poderia levar dias para acontecer sozinho. Isso claramente não atenderia à demanda dinâmica de uma célula viva. A célula resolve esse problema com uma máquina molecular especializada, a scramblase. Essa proteína age como uma espécie de passadeira ou translocadora. Ela pega um fosfolipídio de um folheto e literalmente passa para outro. Ela faz isso de forma não seletiva, ou seja, para qualquer tipo de fosfolipídio que encontrar. O resultado é que, em questão de minutos, a scramblase promove um equilíbrio perfeito, uma distribuição simétrica de todos os fosfolipídios entre o folheto citosólico e o folheto luminal. Observe essa imagem, que detalha a formação da bicamada lipídica no retículo endoplasmático. Primeiro, notem que a síntese de fosfolipídios acontece apenas no folheto citosólico da membrana. Isso faz com que novos lipídios se acumulem de um lado só, causando um crescimento assimétrico da bicamada. Para resolver esse desequilíbrio, entra em ação a enzima chamada scramblase. Ela catalisa a transferência de fosfolipídios do lado citosólico para o lado do lúmen, equilibrando a distribuição. O resultado final é um crescimento simétrico da membrana, com as duas metades da bicamada recebendo lipídios de forma igual. Por fim, vamos acompanhar o destino de um lipídio crucial sintetizado no retículo endoplasmático, a ceramida. Ela é produzida no retículo endoplasmático, a partir do aminoácido serina e de ácidos graxos, mas sua jornada não termina por aí. A ceramida é, na verdade, um precursor que é exportado para o aparelho de Golgi. É no Golgi que a ceramida vai se diferenciar e dar origem a duas classes importantíssimas de lipídios, os glicolipídios, através da adição de cadeias de açúcares, e a esfingomielina, um fosfolipídio fundamental, através da transferência de um grupo fosfocolina. As enzimas que produzem a esfingomielina e os esfingolipídios estão ancoradas com seus sítios ativos voltados para o lúmen do Golgi. Consequentemente, esses novos lipídios são inseridos diretamente no folheto que está de frente para o lúmen. E aqui está um ponto crucial. Diferentemente dos fosfolipídios no retículo endoplasmático, eles não têm uma scramblase para redistribuí-los. Por serem muito grandes e complexos, especialmente os glicolipídios, eles ficam presos no local onde foram sintetizados.
É esse processo que garante que a esfingomielina e os glicolipídios sejam encontrados quase que exclusivamente no folheto externo da nossa membrana plasmática, criando uma simetria lipídica essencial para a função da célula. E para fechar a aula, vamos relembrar os pontos principais. Primeiro, vimos que o retículo endoplasmático rugoso é responsável pelo controle de qualidade das proteínas, ajudando no enovelamento correto com o auxílio das chaperonas. Depois, entendemos que a glicosilação e os oligosacarídeos funcionam como marcadores, sinalizando se a proteína está ou não bem formada. Quando isso dá errado, a célula utiliza o processo de retrotranslocação e degradação via proteassomo, o chamado ERAD. Se houver acúmulo de proteínas defeituosas, entra em ação a resposta a proteínas desenoveladas, a UPR, que tenta restaurar o equilíbrio. E, por fim, destacamos que o retículo endoplasmático não lida só com proteínas, ele também é fundamental na síntese e distribuição de lipídios, como os fosfolipídios e esfingolipídios, garantindo a assimetria das membranas. Então é isso, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre o retículo endoplasmático. Foi ótimo ter vocês aqui novamente. Hoje, avançamos no estudo dessa organela e vimos aspectos fundamentais, como ocorre a modificação e o controle de qualidade das proteínas no retículo endoplasmático, os mecanismos de reconhecimento de proteínas mal enoveladas e o papel central do processo para a saúde celular. Também exploramos a síntese de lipídios e como eles são distribuídos para outras partes da célula. Na próxima aula, vamos expandir esse conhecimento e conectar o retículo endoplasmático com outras organelas, especialmente o complexo de Golgi, para entender melhor o tráfego intracelular e a dinâmica do sistema de endomembranas. E se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder a sequência. E claro, me acompanhe também no Instagram, @andrebio.prof, para mais conteúdos e novidades. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!